Hello. Hi everybody. Good evening. Deixa eu só conferir aqui o áudio. E mandar pra vocês o material. Acabou que não mandei lá no grupo. Deixa eu já enviar para aqueles que quiserem acompanhar aí a aula durante. Deixa eu abrir aqui. Pronto. So, hi, welcome. Hello, everybody. Welcome to our lesson today. Sejam bem-vindos à nossa aula hoje. Agora sim. Então, que bom saber que vocês estão aqui. Here we are, one more week together. That's great. So, look, I sent the material on the group, okay? You can check, download, if you want to check the information of the lesson today. And welcome to our class. How are you today? Are you doing fine? Let me just check here the information. Okay, so today we're going to be talking about reflexive pronouns. Isso, então nosso tema de aula hoje é sobre uma classe de pronomes que a gente tem dentro do inglês, onde a gente vai poder usar, então, para se referir a algumas situações em que a ação está relacionada com o próprio sujeito. Como assim? Eu vou abrir aqui o nosso bloco de notas. Aqui está. Então, a gente vai falar hoje sobre os reflexive pronouns. Quem são esses? Então, no inglês, pessoal, a gente tem o uso de pronomes para quando o sujeito da frase e o objeto da ação são a mesma coisa ou a mesma pessoa. Então, é como se a ação acontecesse com o próprio sujeito. Aí a gente tem o que a gente chama de reflexive pronouns. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses pronomes correspondendo lá com os sujeitos. Oh, hello, girls. Milcy, Marineide. Hi, Syria. Hello, welcome. Oh, Marineide, I'm good today. Today I'm better. Last week I was sick, but this week I'm feeling great. Thanks for asking. Thank you. Okay, girls, so be welcomed. E caso tenham alguma dúvidas, né, fiquem à vontade aí para mandar no chat. Que eu sempre tô dando uma olhadinha aqui para tirar dúvidas de vocês, certo? Nice. Então, voltando aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem dentro do inglês os pronomes, aqueles pronomes comuns que todos conhecem, né? Os pessoais que a gente chama I, you, he, she e por aí vai. Esses aqui a gente chama de personal pronouns, pronomes pessoais. Para cada um desses, a gente tem, então, um pronome reflexivo. Sabe aquele tipo de sentença que a gente fala assim, eu me machuquei, eu me preparei, quando a ação ela acontece sobre o próprio sujeito. Nessas situações, a gente vai ter que usar, então, o que a gente chama de reflexive pronouns. Daí, para cada pessoa aí dos
pronomes pessoais, a gente tem um pronome reflexivo correspondente. O I, por exemplo, o pronome reflexivo para I é o myself. O que quer dizer o myself? É como se a gente fosse traduzir ali, né? Seria algo do tipo eu mesmo, a mim mesmo, myself. Pro you, o que seria? Seria o yourself, você mesmo. E o you a gente tem tanto para o singular, esse aqui então é o singular. E o plural, que é o vocês, a gente tem um outro. Ah, vocês não estão enxergando ali por completo, deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora sim. O you, então, no plural, que é vocês, aí a gente precisa mudar o pronome reflexivo, que vai ser, então, yourselves. Daí, esse é o plural. Yourselves. O he, então, seria o himself. Himself. O she, herself. Isso tudo aí quer dizer assim, ó. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, quando está se referindo ali a coisas inanimadas, né, animais. We, nós. Então, os nós mesmos seria o ourselves. Ourselves. E o they é o themselves. Themselves. Esses, então, são os pronomes reflexivos. São eles que a gente vai usar quando a gente estiver criando uma sentença que tem essa ideia de que a ação recai sobre o próprio sujeito. Nessas frases, então, o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. É para enfatizar, então, que a ação ali do verbo está, então, se voltando para o sujeito. A gente vai ver alguns exemplos e contextos, então, para ficar mais claro. Então, a gente viu só quem são eles, né? Para que servem. Então, vai ser usado para ter um sujeito, para, então, a ação recair sobre um sujeito. E a gente vai, então, usar essas palavras aí. Myself, yourself, himself e por aí vai. Ok? Vamos, então, começar vendo? A gente sempre vê ali uma aplicação. Vamos ver um contexto. Vou até fechar aqui o bloco, que a gente consegue ver, então, juntos ali na tela. This one. Vou aumentar um pouco mais aqui pra gente. Então, olha só, vamos ver o primeiro exemplo ali. Estudar o exemplo para entender, então, o contexto. Que tipo de frase é essa que eu vou usar com reflexive pronouns? Study this example. Vamos estudar, então, esse exemplo. Aqui a gente tem uma pessoa. Hi, I'm Steve. Hi, I'm Steve. Daí, o que acontece? A gente tem uma sentença. O que o Steve está fazendo? Ele está se apresentando, apresentando ele mesmo para aquelas pessoas. Aí, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou indicar? Ó? Steve introduced himself to the other guests. Steve introduced himself to the other guests. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O Steve apresentou ele mesmo para os outros hóspedes. Então, Steve introduced himself to the other guests. Aqui a ação cai sobre ele. Apresentou quem? Ele mesmo. O Steve apresentou ele mesmo. So, Steve introduced himself. So, in this situation, we use the reflexive pronoun. When the subject and the object are the same. Então, é quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. Teacher, o que é objeto?
É a mesma coisa que a gente tem ali dentro do português, mas só para ficar fácil de entender. É o que vai completar a informação do verbo. Se eu digo assim, ó, Steve introduced. O Steve apresentou. O quê? Aí a informação que vai completar ali a ideia do verbo é o que a gente chama de objeto. Nesse caso, o objeto, então, o que ele apresentou é ele mesmo. Então, the subject and the object are the same. Então, nesse caso, eles são a mesma coisa. Daí, nessas situações, usa-se o reflexive pronoun. Here there is the list that we were talking about. Look, if I'm talking about me, I'm gonna use myself. If I talk about you, yourself. If I talk about he, himself, she, herself, it, itself. So, these are the singular ones. Esses são, então, os singulares, né? São as palavras ali para se referir à pessoa no singular. And there is the plural ones. Normalmente, então, o singular vai terminar com essa terminação de self e o plural, então, selves. Ourselves, yourselves, themselves. It's very simple. Então, a gente vai só ali, então, adaptar essa terminação sufixo para indicar o reflexivo, o reflexive pronoun. Vamos ver as sentenças para exemplificar. The first one. I don't want you to pay for me. I'll pay for myself. I don't want you to pay for me. I'll pay for myself. Então, vamos entender, ó. Eu não quero, I don't want you, eu não quero que você pay for me, pague para mim. I don't want you to pay for me. I'll pay for myself. Eu vou pagar para mim mesmo. Então, I'll pay for myself. A ação ali, ó, tá então recaindo, né, sobre o sujeito da frase. Eu vou pagar para mim mesmo. I'll pay for myself. I'll pay for myself. Like this. Eu não uso, então, I'll pay for me. Eu vou pagar para mim usando o me. Não, eu vou ter que usar o myself, porque quem é o sujeito ali da ação é o mesmo que é o objeto, é o que completa a ideia do verbo. Então, I'll pay for myself. This is the first example. The other one. Amy had a great holiday. Amy had a great holiday. She really enjoyed herself. She really enjoyed herself. So, Amy had a great holiday. Ela teve um ótimo feriado. She enjoyed herself. Então, ela aproveitou ela mesma. She enjoyed herself. Ela aproveitou ela mesma. Então, mais uma vez, eu estou usando aqui o sujeito da ação, é o mesmo que completa a ideia lá do verbo. Ela aproveitou o quê? Ela mesma. So, she really enjoyed, ela realmente curtiu ela mesma, né? She really enjoyed herself. One more. Do you talk to yourself sometimes? Do you talk
to yourself sometimes? Então, você fala com você mesmo às vezes? Do you talk to yourself sometimes? Oh, yes, I always talk to myself. Se eu quisesse dizer, né? Eu sempre falo comigo mesmo. Eu diria então, yeah, I always talk to myself. Like this. So, reflexive pronoun. Or the other example. If you want more to eat, help yourselves. If you want more to eat, help yourselves. Então, se vocês quiserem mais para comer, aí esse daí, help yourselves, é tipo assim, sirvam-se. Sirvam-se. Tipo, esse help não é exatamente ajudar, é o de servir, né? Então, sirva vocês mesmos. Help yourselves. So, this is the expression that we use to say sirvam-se. For example, if you are in a party and then you talk to someone, like talk to the people, oh, hi, welcome. This is the buffet. Help yourselves. Então, se você tá numa festa e aí a gente fala, né, que a pessoa pode se servir, né? Sirvam-se. Help yourselves. Help yourselves. Olha como é diferente. A gente tem até uma comparação aqui. Quando eu tô falando sobre nós mesmos, que é o uso desse reflexive pronoun, então são esses exemplos que a gente viu, né? Sempre a ação recaindo sobre a pessoa que fala, né? Se eu estivesse falando sobre uma outra pessoa, daí, olha como é diferente. Se eu uso uma frase como essa aqui, ó. Lisa introduced me to the other guests. Aqui eu estou dizendo assim, que a Lisa me apresentou para os outros hóspedes. Então, Lisa introduced me, ela me apresentou. Só que não fui eu que me apresentei. Ela que me apresentou. Então, Lisa introduced me to the other guests. Daí, quando eu tô falando sobre eu mesma, olha como muda ali a sentença. The other one. I introduced myself. I introduced myself to the other guests. Então, eu me apresentei. Daí, tá vendo como muda? Agora, eu me apresentei. I introduced myself. Okay? So it's good to know that when we are talking about ourselves, quando nós estamos falando de nós mesmos, daí eu vou usar então o reflexive pronoun. Até a frase que eu usei agora, eu usei, ó, reflexive pronoun. Se eu falo, nós falamos, we talk about ourselves. Nós falamos sobre nós mesmos. We talk about ourselves. So, reflexive pronouns. Sometimes the reflexive pronouns. Milce, qual a diferença entre myself? Perdão. Myself e alone. Boa. Então, olha só. Deixa eu abrir ali o notepad.
o próprio significado ali das palavras já é um pouco diferente. Pode ser que às vezes algumas sentenças dê para usar um ou outro, mas quando eu digo myself, então é o seguinte. É quando, por exemplo, o sujeito realiza a ação sobre ele, sobre si mesmo. Opa! Sobre você mesmo. Sobre si mesmo. Então, é o I hurt myself, o exemplo. Então, eu me machuquei. Já o alone é o sozinho. Então, se eu digo I hurt myself when I was alone. Eu me machuquei quando estava sozinho. É bem diferente as ideias, porque primeiro, deixa eu ver, o exemplo que você colocou. Tomorrow you will clean my home alone. Tomorrow you will clean my home with myself. Tá, já entendi então a sua dúvida. Na verdade, talvez você esteja confundindo essas duas outras sentenças aqui. Pode ser, tem realmente uma bem parecida, que é o by myself, que é o sozinho ou sem ajuda de outros. Aí eu posso usar para dizer que eu fiz uma coisa só, mas aqui não é que eu fiz em mim mesmo, né? Então é, por exemplo, I did the homework by myself. Ou como você colocou, eu limpei a casa. I'll clean the house by myself. Então, o que eu estou dizendo? Eu vou limpar a casa sozinha. By myself. Aí, o alone, nesse caso, é parecido. Também é o sozinho, sem companhia, né? Eu poderia dizer, I'll clean the house alone. Eu vou limpar a casa sozinho. Aí são parecidos, aí dá pra usar. Então, não é o with myself, como você colocou aí no chat. É o by myself. E aí, isso vai ser eu também posso aplicar isso pra não só o by myself, mas com os outros pronomes ali também. Por exemplo, she'll clean the house by herself. Então, ela vai limpar a casa sozinha. Só que aí, para indicar, eu preciso usar o by antes, ó. Aí muda o significado, porque o myself sozinho é quando a ação é sobre você mesmo. Aqui não, aqui é sem a ajuda, né, de outras pessoas. By myself, by yourself, by herself. Ok? Então, na verdade, são parecidos, né? O by myself, mas aí não esquece ali do by, da preposição, e o alone. Ok? Is that clear? Claro? Alright. Outra coisa, a gente precisa também ter em mente, nos contextos das sentenças que a gente for usar, o verbo. Tem verbo que não faz sentido usar os reflexive pronouns. Como assim? Por exemplo, we don't use myself, yourself, herself
after these verbs, feel, relax, concentrate, meet, esses verbos ali não precisam ser acompanhados de um reflexive pronoun. Por exemplo, I feel nervous. I can't relax. Eu já indico ali, né, pelo próprio verbo em si que eu estou me sentindo nervosa. Então, o sentimento é meu, né? Não preciso o myself ali incluir na sentença. I can't relax. You need to concentrate. What time shall we meet tomorrow? Que hora nós vamos nos encontrar amanhã? Então, alguns verbos ali, como é que você vai identificar isso? Muito do que você escuta, muito do que você já está familiarizado. Então, como provável você não escutar, né, esses usos desses verbos com os reflexive pronouns, então, às vezes você nem, ou se fazer, né, se usar na sentença vai soar estranho, it sounds weird. E aí, normally, we do not use to with these other verbs. Wash, shave, dress. Normalmente também a gente não vai acompanhar ali com esses outros verbos, ó. Wash, lavar, shave, barbear, dress, vestir. A gente também já consegue, pelo verbo, indicar que a ação é sobre quem está falando, ou sobre quem eu estou falando, né? Like this example. He got up, washed, shaved and dressed. Não preciso usar o he himself. Ou eu posso usar também get dressed, he got dressed. So, some verbs, they don't need the reflexive. But we have other expressions that might be used in our sentence. Take a look. We still have, guys, a gente ainda tem algumas outras expressões ali que podem ser incluídas nas sentenças. Let me show you here. A gente pode usar, por exemplo, os selves, né, os reflexives, ou então each other. Qual seria a diferença, né? Each other e selves. Dá uma olhadinha nos exemplos, olha aqui. Lembrando que os selves é a pessoa, né, sofre, a ação recai sobre ela mesma. Então, eu tenho aqui, ó. Kate and Joe stood in front of the mirror and looked at themselves. Então, olha, vamos entender. Kate and Joe stood in front of the mirror and looked at themselves. Eles ficaram em frente ao espelho e olharam at themselves. Então, eles olharam para eles mesmos. Mas como? Cada um olhou para si, ó. Ela estava aqui em frente ao mirror, in front of the mirror. She looked at herself. And he looked at himself. So, they looked at themselves. That's the situation. The other one is Kate looked at Joey. And Joey looked at Kate. They looked at each other. Each other. Now it's different. Quando eu uso each other, é o mesmo que eu dizer que um tá olhando pro outro. Então, o each other é um ao outro. Não é eles mesmos. Então, seria o um ao outro. Alguns exemplos de frases, né? They love each other. They love each other. Eles amam um ao outro. They help each other. Eles ajudam um ao outro. They help each other. They love each other. Então, sempre ali, um ao outro. É diferente da ideia do sobre si mesmo. Quando eu digo they helped ou they help,
themselves, eles mesmos se ajudam. Então, vai depender do que você quer transmitir com a sua sentença. E não só each other, eu posso também, no lugar de each other, usar essa outra expressão, ó. One another. One another. One another. Examples. How long have you and Ben known each other? How long have you and Ben known each other? Or how long have you and Ben known one another? Quanto tempo você e o Ben se conhecem? Conhecem um ao outro. Então, known each other or known one another. Another example, Sue and Alice don't like each other. Don't like each other. Or Sue and Alice don't like one another. One another. Então é sempre um ao outro. Eles não gostam um ao outro. They don't like each other. They don't like one another. One more example. Do they live near each other? Do they live near each other? Or do they live near one another? Do they live near each other or do they live near one another? One another, each other. Those are nice expressions to use. It's very useful, so you can include in your vocabulary one another or each other. E a gente ainda pode usar os reflexives num outro sentido. Olha só. I'm gonna show you here that information. We also use myself, yourself, and etc. in another way. For example, who repaired your bike? I repaired it myself. Então, eu mesmo reparei, né? Quem que consertou a bicicleta? Eu mesmo. Aqui eu tô dando uma ênfase, né? Ah, não, foi eu mesmo. I repaired it myself. Olha, fui eu. Não foi uma outra pessoa. Então, ele é para dar uma ênfase de quem, na verdade, fez ali a ação, né? Olha aqui como acontece com os outros. I'm not going to do our work for you. You can do it yourself. Tô dando uma ênfase. Eu não vou fazer o seu trabalho hoje. I'm not going to do your work for you. You can do it yourself. Você faz você mesmo. You can do it yourself. Então, tô dando uma ênfase. Let's paint the house ourselves. It will be much cheaper. Let's paint the house ourselves. It will be much cheaper. Vamos pintar a casa nós mesmos. Let's paint the house ourselves. It will be much cheaper. The film itself wasn't very good, but I loved the music. O filme mesmo não foi muito bom, mas eu gostei da música. So the film itself wasn't very good, but I loved the music.
the film itself. A música, o filme mesmo. Então, estou enfatizando também. I don't think Lisa, the last one here. I don't think Lisa will get the job she applied for. I don't think Lisa will get the job she applied for. Lisa doesn't think so herself, or Lisa herself doesn't think so. Então, eu não acho que a Lisa vai conseguir o serviço que ela se candidatou. A Lisa não pensa isso mesmo. Tipo assim, ela mesma não pensa isso. Lisa doesn't think so herself. Ou Lisa herself doesn't think so. Então, estou enfatizando ali o sujeito nesses exemplos. Então, os reflexive pronouns vão trazer essa ideia. Primeiro, a ação recai sobre a própria pessoa, né? Que aí a pessoa faz algo, tipo, aprendi. Vou colocar mais alguns exemplos aqui no Notepad. Ó, primeiro, então, quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. Então, I cut myself. He always talks to himself. We enjoyed ourselves at the party. Essa é a primeira situação. Essa segunda que a gente viu, ó, para dar ênfase ao sujeito. I fixed the car myself. Olha, eu consertei o carro. Eu mesmo consertei o carro. I fixed the car myself. She made the cake herself. Ela mesma fez o bolo. We cleaned the house ourselves. Nós mesmos limpamos a casa. Então, a gente viu essa segunda situação também. E de quebra, a gente ainda, né, viu a questão ali do exemplo que a Milce perguntou. A gente ainda viu que dá para usar o by. Deixa eu ver se vai caber ali. O by myself, by yourself. Só que aí, qual que é a ideia lá? By mais o reflexive pronoun é sem a ajuda de outros. Então, I did the homework by myself. Ou I traveled to the city by myself. Então, a gente viu essas estruturas, né? Então, aqui ficou bem resumidinho ali, né? A ideia dos reflexives, tanto para quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, ou quando você vai dar ênfase ao sujeito, e também quando você vai indicar ali sem a ajuda de outras pessoas, que é o by, acompanhado do reflexive pronoun. Alright? You can take notes about this. Vocês podem até fazer anotações ali com relação a isso. E como é que vocês vão praticar? You're going to practice with the exercises. Yeah, we always have exercises to help, guys. A gente sempre tem as atividades aqui para ajudar vocês. And today it's not different. Look, there will be some exercises to use the reflexive pronouns. Vão ter alguns exercícios ali para a gente usar os reflexive pronouns.
mostrar aqui na tela para vocês. E aí vocês vão usar com alguns verbos, introduce, enjoy, express, hurt. Vão ver a diferença entre usar o reflexive ou um object pronoun. Daí vocês vão avaliar lá o contexto. Então é uma boa atividade para entender a ideia. And the others using the reflexives or using each other, one another. We also learned those expressions today. Cool? Very nice. So try to do the exercises, work at home with these activities to help. If you have any problems, any questions about the exercises, you can get in touch with us. Podem entrar em contato. And also for correction, to correct, to check the exercise. Okay? Perfect. So thanks for coming. Thanks for participating here on chat. It was really good. And tomorrow we have class again. So see you guys again, okay? Have a nice day, nice end of day. And see you soon tomorrow, okay?